falar aqui, Cristo, do mais simples ao mais complexo. Sabe o que é Deus falando através da sua boca? Tá bom? Nessa igreja aqui, são só pessoas que te amam e que queremos ver Deus através de você ser usado pela palavra. Amém. O Samuel louvou antes de você. Ele, como uma criança, ele começou. Está começando. Todos nós, irmãos, que o Cris, hoje aqui, ele já é um grande homem de Deus. Eu creio que Deus é uma bênção e fala com ele, usa ele. Eu já sei que Deus é tremendo na vida dele. Talvez ele é um dos diáconos, um dos ministros dessa casa que tem mais prazer em servir. Todas as vezes que eu vejo ele ali, ele está servindo, cooperando, cuidando. E isso, às vezes, é mais importante do que subir aqui e pregar uma palavra. Porque lugares de destaque muitos têm. Às vezes Deus vai te usar lá no cenário de, como é que fala? Nos bastidores, para que tudo isso aconteça em nome. Amém? Deixa Deus te usar também. Se coloque de pé. Pastor Roberto, vamos dar pela vida do Cristo? Passa a igreja. Estamos aí na expectativa, né? Deus nos louvarão. Uma mensagem mais longa, né? O Cris, ele sempre tem a oportunidade de ministrar palavras um pouco mais curtas, mas eu creio que a mesma essência que tem na curta, nessa mais longa será maior ainda. Né? Nós oramos pela vida dele. Senhor, meu Deus e eterno Pai, toda honra e toda glória seja para Ti, Deus. Aqui, Pai, queremos apresentar a vida do Teu Filho, Senhor, o qual foi incluído e conduzido, Senhor, a ser usado pelo Teu Espírito Santo nesta noite. Não estamos aqui não somente para vê-lo, mas para ouvir o Teu Espírito Santo, mas pela honra que o Senhor está dando a ele, Senhor, de ele ministrar a Tua palavra. Assim seja, Senhor, como Ezequiel 37. Ó Deus, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra diz que a mão veio sobre Ezequiel, levado ele sobre em espírito, sobre, Senhor, aqueles ossos secos. Assim seja, Senhor, a vida dele agora. Que a Tua mão seja posta sobre a vida dele agora, Papai. E, Senhor, perante essas pessoas, ó Pai querido, Pai amado, ele seja usado, Senhor, para, Senhor, transformar, para mudar, para libertar, para curar através da mensagem. Eu não sei o que o Senhor há de fazer, Senhor, através da vida dele sobre essas pessoas. Mas, Senhor, houve um milagre sobre aquele vale. Assim, Senhor, será a ministração deste homem. Porque, Senhor, eu creio que o Teu Espírito Santo, a Tua mão se põe sobre ele agora, meu Deus, para que ele possa ser usado nesta noite, Pai, para curar, Senhor, corações, terras que estão secas, lugares que estão sombrios. Ó Deus, Pai querido, clamado, o Espírito Santo que vem sobre ele, esse mesmo Espírito, Senhor, vem sobre a igreja, para, Senhor, Pai querido, mudar o Teu povo, para consolar, Senhor, para trazer nova vida, vida com uma mudança. Deus, usa ele grandemente nessa noite, enquanto ele faz o Teu querer. Ó Deus, guarda os seus bens, a sua família, guarda, Senhor, a sua vida, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e as palmas louvem ao Senhor. Aleluia, só segundos para o Pai do Senhor. Irmãos, é gratificante, né? A oportunidade do Senhor estar aqui. Eu falo assim que Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele vai nos preparando, né? Não sei como que vai ser daqui para frente, mas assim, o Senhor tem falado a semana toda, tem me encorajado assim, de estar presente aqui, né? Através dos meninos que já ministraram, e ali o Senhor vai falando conosco, né? Como foi falado, né? A palavra a gente já tem, que é a palavra do Senhor. Então a gente não precisa, né? De muito se preocupar, mas só que chega aqui, a gente dá aquele friozinho sim, por mais que a gente, né, tenta se preparar. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Assim, a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra em Ageu. Aleluia, glória a Deus. Eu separei essa mensagem assim, mas não tinha ligado uma coisa com a outra bem. Depois que eu fui perceber, né, que a gente tem falado de construindo altar com Deus, né? E a palavra de Ageu, eu creio que também nos leva, né? O Senhor nos convida, o Senhor nos desperta para
levantar, né, altar. Eu quero aqui deixar Ageu, segundo, seu capítulo 2, do seu versículo de número 9. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: a glória deste novo tempo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz e declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Você não pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, estava meditando nessa palavra, assim, para a gente entender, né, um pouco dessa mensagem. Quero estar compartilhando com os irmãos alguns versículos do primeiro, né, do primeiro livro de Ageu, do seu capítulo 1, do versículo 2. O Senhor vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso o tempo de vocês é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é insistente, né? É insistente de nos enviar o seu socorro, enviar o seu mensageiro para nos alertar, né? A gente, nesse livro aqui, a gente vê que o Senhor separou um profeta divino, né? Aquela casa estava em ruínas, né? E aí o Senhor, com aquela certa insatisfação daquele povo, né, Ele vai separar o seu filho, o Ageu, o mensageiro de Deus, né, para levar a mensagem de Deus a convencer o povo do quê? De deixar de se preocupar com a sua casa, né, antes da casa de Deus. É isso que esse livro nos mostra. O Senhor, Ele envia Ageu a levar essa mensagem para que aquele povo caia em si. Às vezes a gente anda, né, perdidos, anda na cegueira, porque ainda não tivemos a oportunidade, né, de entender e ouvir a mensagem que o Senhor tem nos dado. Porque esse Ageu aqui não é que a mensagem dele parou lá atrás. Eu vejo dessa forma: o Ageu que o Senhor usou lá atrás, Ele usa hoje, né, nas igrejas, Ele usa através da palavra, né, para que a gente venha levantar, voltar ao Senhor. Muitas das vezes a gente se deixa se prender, se preocupando em construir altares a favor do nosso bem. É muito bom, irmão cristiano, né, lutar, batalhar e querer construir uma boa casa, né, ter as maravilhas desse mundo. Mas o que o Senhor relata aqui, que eu com isso aí, sem ter um altar com Ele, de nada serve, né? De nada me favorece. Ele fala que por mais que a gente possamos trabalhar, né, por mais que a gente se esforce em ajuntar tesouros nessa terra aqui, né, isso não vai nos dar o retorno principal, porque é diferente quando a gente se propõe a levantar o altar para o Senhor, porque é uma coisa que você não tem perca, você não tem como perder, não tem como você não receber. As coisas que eu construo aqui, hoje a minha carne, daqui a pouco vai desfazer, né? Eu não vou estar aqui. Agora o altar que o Senhor nos convida aqui é o que? É eu me preparar através da palavra dele, através da ordenança que ele nos deixou, eu e a igreja, né? Para quando ele chegar a gente ter levantado esse templo que ele menciona, né? E acredito eu, né, e creio que a palavra do Senhor quer nos trazer isso, que quando o Senhor fala de levantar o templo, é eu levantar um templo de santidade, é um templo de arrependimento, né, é um templo de renovo. Eu vejo, hoje eu posso sentir assim pela misericórdia de Deus, né, de todos que aqui estão. Eu me alegro de estar num lugar, num ambiente desse. Hoje eu não tenho, se tem um lugar que eu me sinto mais seguro, é a casa de Deus, né? Porque aqui você pode ter certeza, ainda que a gente tenha as diferenças,
a gente tem uns pensamentos, né, que não se envolvem muitas das vezes um com o outro, mas aqui é um lugar mais seguro. Aqui eu tenho a minha confiança em total em cada um de vocês que estão aqui. Por quê? Porque a gente está no tempo do Senhor, na onde o Senhor nos promete, né? A promessa dele não tem como você sair daqui machucado. Você precisa entender que o Senhor, quando ele usa um servo, uma serva para falar, uma correção, uma direção para você, o Senhor está te gerando vida, né? Está te gerando um conselho. Eu falo assim, eu não me coloquei aqui, as forças do Cristiano lá do passado jamais ia parar aqui, mas o Senhor sim, ele me alcançou, tanto eu como cada um dos irmãos, e assim, ele nos traz, nos mostra as maravilhas deles. Eu creio que todos nós aqui já vivemos, né? Temos vivido, vamos viver mais, né? E assim, no começo, para mim era novidade, né? Só que aí é como o mensageiro de Deus fala que aquele povo que obedece, né? Você se alegra quando o Senhor te convida para trabalhar em favor dele, e você começa a dar os primeiros passos, logo você toma gosto, logo você se sente a vontade de fazer a vontade de Deus, de estar presente na casa dele. E eu falo assim, o Senhor me trouxe para dentro da casa dele, me deu a chave, e a única coisa que eu talvez eu possa ter tido de sabedoria foi pegar aquela chave e jogar fora. Jogar fora para quê? Para que eu nunca mais volte lá para fora, mas que eu possa permanecer. E assim tem que ser nós, né? Temos que ser a igreja. E uma vez que foi nos chegar essa oportunidade, amém? O Senhor aqui alerta aquele povo. Eu vou estar trazendo assim, o 7 aqui diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram, subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que vem pouco, e os que trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Amém? Aqui é a revelação do qual, né, o Senhor me deu para estar falando da igreja, né, que a palavra dele fala, né, do tempo que o povo se preocupava com a própria casa do Senhor, né, estava esquecido. E o Senhor, diante do decorrer da palavra, o Senhor vai falar assim que tudo que a gente recebemos, né, é como se colocasse na mão furada, né, não traz alicerce, não traz aquela paz, ou a palavra do Senhor que no final vai revelar. Às vezes a gente tem um caminhar nessa terra, de desafios, de dores, né? Mas aí, quando a gente começa a levantar esse altar para Deus com fidelidade, com perseverança, que ele vai falar que o profeta encorajou aqueles homens a construir, né? E o Senhor fala o tempo todo na palavra dele que não desanime, né? Tenha bom ânimo, eu estou contigo, eu estou no meio de vocês. Eu imagino que hoje a gente possamos estar em muitos desafios, né? A gente possamos estar com algum tipo de problema, mas a gente, pela misericórdia de Deus, né, estamos no lugar certo, no lugar aonde as promessas do Senhor possam chegar às nossas vidas, aqui, assim, permanecendo. Construir o tempo do Senhor é isso, você se levantar, você se dispor do seu tempo para Deus, né, você buscar aprender sobre o querer dele sobre as nossas vidas e encontrar força para quê? Para andar sobre obediência, sobre o dever de andar na perseverança, de entender que você tem um Deus maior do que todos os problemas, um Deus maior de qualquer dificuldade. Talvez hoje você possa ter perdido algo, mas o que você perdeu aqui nessa terra. Mas se você manter na presença do Senhor, clamar a Ele pelo socorro, Ele te devolve. Ele é mestre nisso, Ele é mestre em devolver aquele que às vezes a gente que deixou se perder. Eu falo pela minha vida, eu perdi 16 anos da minha vida, não foi ninguém que me forçou, eu fiz, né? Ali fui me perdendo no caminho,
cheguei num pior lugar mais. Quem me conduziu foi eu mesmo, na cegueira da ignorância, cegueira de não querer ouvir um conselho, né? Que é a mesma coisa que a gente muitas das vezes faz. Às vezes Deus fala assim, quando ele fala para falar da construção do templo, Davi ele até se propõe, né? É até legal, né? Que também eu quero construir o templo seu, mas o Senhor dá ordem, não é para Davi construir, mas sim Salomão, né? Então, muitas das vezes a gente quer pôr a mão, mas o Senhor não está destinando aquilo para a gente. O Senhor separou aquele próprio, porque Ele sabia que ia ser mais perfeito, né? Digamos assim, por mais amor que eu queira fazer, o Salomão já estava no dever dele, que é para cumprir a palavra do Senhor. Amém? E aí, no decorrer da história aqui, do capítulo 1, do 12, vai dizer assim: Zorobabel, filho de Seatiel, sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, obedece à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviará. O povo temeu ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor revela, né, que o Ageu ele conseguiu convencer o povo a trazer o povo, né, para perto do Senhor, para levantar aquele templo. Primeiro, aí ele diz que nesse momento aqui o povo começou a se alegrar e temer ao Senhor. Então, uma vez que a gente aprende a essência do temor, você acaba aqui se esvaziando das suas necessidades carnais e começa a se propor que, primeiramente na minha vida, vai ser Deus, e as outras coisas, né? Ele nos garante que Ele mesmo acrescentará, né? Então, às vezes a gente deixa Deus ir para segundo plano, né? E por mais que a gente possa obter algum sucesso, isso é passageiro, né? Isso logo se acaba, isso logo se passa. Mas com Deus não, as promessas de Deus é tão linda que é assim, é a longo prazo, mas você vive a cada momento especial, né? Até que quando ele fala da casa dele, aí quando a minha casa estiver preparada, eu voltarei, né? E encherei a casa de paz e alegria. E nesse discorrer ele vai o quê? Nos proporcionar ferramentas para estar guerreando, para estar preparando, né? O Senhor ele fez o universo, né? Digamos em dias curtos, mas talvez o nosso antepassados que nos colocou sobre o pecado, a gente possa levar mais tempo para reconstruir, né, aquilo que foi deixado, porque a revelação do Senhor vai dizer que qual é a sensação do novo tempo? O novo tempo que antigamente, no primeiro tempo, Deus se fazia presente, enchia aquela nuvem de fogo, de glória, né? E o povo não conseguia ficar de pé, né? A mensagem do Senhor vai nos relatar isso, porque quer dizer que Deus já se fazia. Só que aí na segunda casa é o outro cenário, o cenário que Cristo agora vai estar conosco. Cristo ele foi o nosso arquiteto, né, digamos assim, aquele que veio para nos dar essa oportunidade de se alegrar, porque com Cristo, se a gente estiver firmado com Cristo, a gente vai poder, né, e tem sim o poder de estar glorificando o nome do Senhor de pé, juntamente com Ele, né? Essa e aí um lugar onde que eu vejo dessa forma, onde na segunda glória do Senhor não haverá fome, não haverá sede, né? Não haverá desespero, angústia, tristeza, porque já se passaram. Aquela ruína que outra hora tomava conta das nossas vidas ficou para trás, mas ficou para trás a partir do momento que a gente recebeu a mensagem do Senhor e se colocamos na posição de servos, filhos, temente, obediente, né? Hoje a gente tem passado por lutas, mas é diferente. Eu falo que minhas lutas não acabaram, mas quando eu tinha problema lá atrás, eu me entregava fácil, eu desistia fácil, né? E o meu Ageu, mensageiro, assim como fala aqui a palavra, eu lembrando aqui,
Eu tinha uma vida totalmente destruída. Relata como se fosse essa palavra aqui, uma cidade destruída. Uma pessoa tomada por vícios, drogas, sem ânimo de viver, né? E ali possa parecer que não, mas lá fora o Senhor envia anjos também para estar falando. Porque você não tem prazer com ninguém se acabando no pecado, na destruição, né? Eu lembro, irmãos, que nessa época aí era até as 10 horas, estava proibido de ficar na rua. Mas eu não tinha controle da minha vida, para mim tanto fazia, né? E teve uns certos dias que eu estava bebendo e desci numa rua ali, uma rua, madrugada, 3 horas da manhã, mais ou menos, 2 horas. E eu vivia naquela situação, eu vivia nesse pensamento. Se me acontecer alguma coisa hoje, amanhã vai fazer dia essas fraquezas, né, da carne. E aí, um certo dia, eu estou descendo numa rua, estou ali, aquela viagem sozinho, né, sem alimento algum, né, de paz. E eu sei que esse que não estava nem aí para a morte, quando ouviu um barulho de uma moto a uns 300 metros atrás descendo, me bateu aquele, digamos assim, não era eu, né, naquele momento, eu não tinha condições de pensar, raciocinar nada. Só sei que me veio na mente, eu vou pôr um barulho de moto, sei como que está a situação, vou me jogar aqui nesse lixo aqui, vou passar por um morador de rua e eles vão passar aqui, eles não vão me ver, né? E aí eu peguei ali e me joguei, tinha lixo ali, peguei, estava acontecendo, eu tirei, joguei para bem longe e fiquei fingindo ali que estava dormindo, pensando que estava sendo esperto, pensando que tinha cegado os caras. A primeira coisa que os caras fez foi parar a moto e vir na minha direção. E naquele momento ali, eu apenas deitei e fiquei com o olho fechado, parece passar, né? Fiquei com o olho fechado ali, esses caras desceram. Eu só senti só o cano daquela arma sobre o meu nariz ali, né? E assim, eu tinha milhões de coisas para fazer naquele momento, mas talvez, eu acredito que foi Deus que me travou, né? Eu fiquei ali mesmo, deitei com minha mão assim, fiquei com o meu olho fechado, e o cara colocava essa arma no meu nariz e ficava. O cara que estava com a arma, de repente ele travou. E o amigo dele, era o tempo todo, vai, aperta. E ele ali, o rapaz estava mais, não consigo. Alguma coisa fala para não atirar, tá travando. Aí ele segurou ali com o olho fechado, ele só foi lá. Você não está vendo o quê? Não estou vendo nada, não tem ninguém aqui só para nós. Ele não, tem um monte de homem de branco no nosso redor, está olhando para ele. Glória a Deus. E neste momento ali, hoje eu vendo assim esse cenário desse agir, ali era a minha mensagem. Porque a partir daquele dia ali foi que eu comecei a dar os primeiros passos, assim, né? Saber que a vida que eu vivia não tem, e a vida que a gente tem nesse mundo fora, né? Essas dores que a gente carrega, né? A gente pode até passar, mas quando a gente entregamos a Deus, né? É diferente, você começa aí, você vai reconstruindo, fala de reconstrução, né? Deus vai te lapidando, Deus vai te devolvendo, porque a minha vida era bagunçada, gente. Eu tinha perdido amor de filho, meus pais estão aí, sabe quantas vezes eles choraram, né? Já tinha perdido tudo. E hoje, com a misericórdia do Senhor e com a glória dele, e isso é assim, não é na minha vida apenas, é na minha, na sua, na daquele do seu ente querido, que você está aqui buscando, né? Você está clamando a Deus. E aí eu só tenho assim a agradecer, a gratidão. Eu falo assim, Senhor, minha mãe às vezes até brinca, né? Assim, esse menino nada tá ruim para ele. Eu falei, mãe, né? Os problemas a gente tem, mas Deus, Ele está nos dando a oportunidade de lutar, de resolver, né? E é isso que a gente tem que se
maravilhar, você pode ter certeza que toda vez que você se colocar, né, à disposição do Senhor, coisas boas vêm, né, a cara dele do Senhor vem, e é esse tempo que o Senhor fala, e a gente se preparar para a chegada dele. É por isso que ele fala que não se preocupe em juntar tesouros na terra, mas sim nos céus, né? Porque toda ação que a gente faz aqui, né, direcionar a Deus, seja trabalhar para o Senhor. Essa é a nossa alegria, que é sincera e verdadeira, né? Que você não vai dar falta amanhã, trabalhar, servir a Deus, né? Pedir forças a Ele, porque a gente sabe que a gente somos fracos, né? Mas com o Senhor, né, Ele nos fortalece, e assim é a construção do Filho servo, que abdica das suas necessidades lá fora e vem com alegria para a casa de Deus, se permaneça. Eu quero deixar aqui, não importa o que aconteça sobre a sua vida, para os jovens mais jovens, se você chegou aqui, faça esse gesto. Deus já te colocou, que vocês estão começando agora, né? Joga essa chave que Ele te colocou dentro, para que você nunca mais saia da casa dele, né? Você permaneça, cresça nela, né? Seja firme, passa as suas dores, mas passa com o Senhor, né? Porque é o melhor remédio que a gente possa encontrar. Não há nenhum doutor, né, especialista melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza que a sua alegria vai sempre permanecer mais verdadeira, porque com Cristo é diferente. Com Cristo é maravilhoso. Eu falo por mim. Hoje eu passei o dia, eu cheguei aqui, eu tenho uns 4 testemunhos. Não é somente sobre a minha vida, é sobre o dia que o Senhor prepara. Eu falando com o meu irmão ali, a gente não está de brincadeira, né? Ele falou assim: meu irmão, eu trabalhei hoje com o meu Senhor, hoje eu tirei folga, né? E é isso, Deus nos dá essa oportunidade. Eu também, eu fiz a mesma coisa. Meu serviço falou: não, hoje eu tenho um compromisso, 10 horas eu vim embora. Aí cheguei na porta ali, eu falei: hoje eu falei que ia olhar para aqui, eu falei: não, hoje eu nem trabalhar, eu fui. Eu falei: agora, tá todo mundo aqui, tudo para quê? Para isso, né? Para se dispor do tempo, a reconstrução, né? Construindo o altar. Eu entendo que é isso, né? Que você pode ter deixado de fazer alguma coisa para hoje estar aqui, entregar o seu melhor, a sua adoração, o seu louvor, e assim, por que não, né? Sair daqui tomando conhecimento da correção de Deus para a nossa vida, né? Hoje eu estava pensando dessa maneira, a partir de agora eu vou começar a pensar diferente, né? E é isso que o Senhor nos traz. Ele nos une para se amar, para um orientar o outro, né? Se você está com problema, chega no seu líder, né? E também, assim, bom é a gente procurar ele, mas também ligar para ele: o pastor está precisando de alguma coisa, né? Essa é a união que o Senhor faz, essa é a construção do tempo do Senhor, né? Amém, meus irmãos? Os irmãos estão conseguindo entender? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí voltando aqui no texto do capítulo 2 do Ageu, a palavra do Senhor, versículo 4. Glória, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadai. Coragem ao trabalho, o povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aqui o Senhor afirma, né, que Ele é conosco, né, que basta a gente ter coragem de lutar, guerrear, né, não desistir, não desanimar. Eu sei que hoje a gente se alegramos, amanhã a gente pode passar um momento de tristeza, mas isso aí tudo vai se renovando, porque o Senhor é isso, né? Quando a gente se alegrou para meu filho está sendo obediente. Se você for ver a história de Jó, né? Aquele homem, tanto que ele passou, mas ele ficou ali, ó. É isso, esse é o nosso chamado. Deus não nos preparou para outra coisa. A gente vivemos até outras coisas, mas o nosso verdadeiro propósito é somente adorar o nome dele, né? Somente gostar e morar na casa, na nova morada dele, né? Na Jerusalém. Senhor, eu entendo que
promessa, eu voltarei, né? Ele fala que vai vir nos buscar. E aí quando o Senhor chegar, que a gente tiver alcançado esse preparo, que a igreja dele tiver alcançado esse preparo, ele vai nos arrancar daqui, né? E aí a gente vai com uma segunda glória e as dores, o sofrimento que tanta gente passou aqui, mas vencemos porque o Senhor, né, nos alcançou. O Senhor estava ali conosco o tempo todo. Você está lutando, mas estou passando, né? Vai como a música do irmão lá, vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? É a essência que o Senhor quer que a gente desperte, né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Voltando aqui para Aleluias. O Ageu, do seu capítulo número 2, partido 12. Aleluias, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas colocar num pão o álcool cozido, ou em vinho, ou azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor fala, né, de consagração. Se a gente carregar conosco, que eu vou, né, daqui que tudo que a gente fazer, né, entregando ao Senhor, né, isso já vai estar consagrado. Tudo que for nosso, que a gente obter aqui, seja seu filho, seja seu emprego, consagre ao Senhor, seja o seu casamento, consagre ao Senhor, seja o seu ministério, né? Consagre constantemente ao Senhor, né? Que é para que mantenha a chama acesa, né? Para que a gente nunca venha se apagar, porque tão difícil é para que a gente chega, né? Que imagina o tanto de números de pessoas que ainda, né, não entenderam essa essência boa de adorar o nome de Deus, estar na casa do Senhor, né? Mas para a gente que já tem um pouquinho de, se eu falar um pouquinho de experiência, né? Eu quero que vocês estendam nossa experiência por longos dias, né? Para que a gente possamos firmar cada vez mais. Mas assim, você vai abrir um leque na sua vida e fazer, vai, tudo aquilo lá atrás que eu achava que era maravilha, de nada presta. Hoje eu posso falar assim, eu tinha, vocês terem uma ideia, eu tinha uma vida tão, assim, sei lá, devastada, porque passavam as crianças na minha, eu não sei, eu nunca não tinha nem me visto, mas eu olhava no meu semblante assim, meu tio, por que vocês só olham triste? Eu falei, ô filha, isso é porque eu ainda dou uma risada, daquela risada, sabe, sem alegria verdadeira. Não é igual hoje, né? Hoje o meu semblante, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, as pessoas falam, nossa, né? Quem era você? Meus pais estão aí, tem pessoas que já me deram como morto. E hoje falam misericórdia dele, no nome dele estou aqui. A única coisa que eu peço a ele é que ele me propõe sim, né? Ferramentas, me dê esse condicionamento, não só para mim, mas para os irmãos também, para a gente fazer o quê? Querer dele, né? Adorar o nome dele, servir a ele. E eu sei que as bênçãos do Senhor, ela é garantida, o Senhor nos garante. Ele fala assim, agora que vocês estão levantando o meu tempo, que levantaram o meu tempo, eu abençoarei sua casa, né? Abençoarei sua vida. Amém? E é isso, meus irmãos. Eu sei que eu já tenho bastante tempo, mas eu me até aqui. Eu quero agradecer a oportunidade, o Senhor, né, abençoe a vida dos irmãos, alcance os seus entes queridos que ainda não estão, mas você continue orando que chega, a resposta do Senhor chega, né? Está vendo aquela grandona ali, ó, essa menina ali, ó, ela orou muito pela minha vida. Eu muitas vezes, enquanto ela estava indo para a igreja de madrugada, eu estava encontrando ela, vindo da balada, numa situação que só Jesus, né? Mas para a honra e glória do Senhor, eu creio que Ele ouviu a oração dela, né? Que o Senhor sempre envia anjos para a nossa vida,
Você pensa que não, mas tem alguém que já orou por você há tantos tempos, né? E aí chega. Aí que nem o pastor falou, às vezes o trabalho do Senhor pode ser agora, pode ser amanhã, mas que vem, né? E assim eu creio que é rico em viver as promessas do Senhor. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade. Gente, obrigado pela confiança, né? Que os pastores, os meninos aí me deram, né? Aquele, como falar? Basta ideia. Vai lá. Eu só agradeço, gratidão. E assim que Deus possa nos unir cada vez mais, né? Nos fortalecer. Se alegre. Quando eu chegar, estiver na sua casa, hoje eu não vou não, tá frio não. Você levanta, eu vou, senão eu vou perder alguma coisa. Porque cada culto que a gente pede ficou para trás, né? E aí para tomar, então, essa é a alegria, é o despertar que a gente tem. Eu comecei assim, né? Não sabia, meus pais me sentiam, mas aí tinha vezes que eu vou. Porque eu sabia que era uma pessoa, eu sabia que se eu parasse eu ia cair. Porque a gente é assim, se você se afasta um pouco do Senhor, né? Logo se você pensar que não, você vai mergulhando, daqui a pouco, opa, não. Isso aconteceu comigo. Eu depois de 2 anos eu já atrás, só que aí até um alerta para a igreja, porque eu precisei dos outros me socorrer. Só que chegou um tempo quando eu estava lá embaixo, eu já estava querendo ser mais do que estava aqui em cima. Aí, pastor, sabe os pensamentos que a gente tem, aí eu acho que a igreja está entendendo, né? Mas, poxa, mas o fulano está falando demais, não sei o quê, né? Não precisa disso. Aí o Senhor me levou a passar por uma situação. Eu passei por um sequestro ali no Rodoanel, e depois de 2 anos livre, os caras que pegaram nós, ali é o próprio inimigo, né? Mas eu entendo também que é permissão de Deus, porque pelo menos esse impedimento eu respeitei a lei. Os caras deram bebida, justamente o que mais me destruía. Você precisa tomar, e não era pouca bebida, era 4 litros de refrigerante, só de álcool e groselha misturado. E eu, depois de 2 anos, eu falei para ele, mas poxa, eu sofri tanto para Deus me libertar disso aí. Ele, cara, vocês tomam, eu sou obrigado a amar vocês no meio do mar. Eu não gosto de fazer isso, que até vocês soltar vai demorar. Então, se vocês secar isso, eu já libero vocês. Aí assim foi, né? Eu, motorista, o outro. Aí nós estávamos em 3. Eu me entreguei total. E aí minha mãe viu, eu nem vi quando eu cheguei em casa, a filha mandou um táxi levar. E ali já juntou tudo, pastor. Que volta tudo. Eu falei, poxa, não pensa que você está aqui, que você não vai cair. Você só não cai se você permanecer, né? Você só não cai em tentação se você fala assim, não, Senhor, afaste de mim. Isso não me pertence. Não existe assim, eu estou 3 anos, não. A tentação do mundo está aí. Ela se levanta para nos estragar o tempo todo. E ali eu fiquei naquela situação. E depois que eu passei, foi o cenário ali, tá, mas aí ficou a pertinência, voltou. Aí cheguei, depois de 2 anos, coisa que eu não fazia, chegava no final de semana, o corpo pedia. Aí comecei a ler. Daqui a pouco eu estava voltando para o mesmo buraco, Deus me tirou. Aí onde que aí é o detalhe que quem vai te levar o firmamento não vai ser eu, não vai ser o pastor, vai ser a sua decisão. Porque quando me aconteceu aí, os irmãos ficou sabendo que eu já estava também bebendo por conta, os que me ajudaram falaram assim, não, a gente está com você egoísta, agora larga de mão, que é assim mesmo a vida da gente. Não. Aí eu vi o meu cenário e falei assim, eu vou querer aquela vida que eu vivia lá atrás? Não, o Senhor já me mostrou, né, como é bom viver na presença dele, e eu fui buscar o meu socorro, graças a Deus. Eu misericórdia do Senhor, me firmei, mas também nisso aí eu aprendi o quê? Muitas das vezes é outra coisa que falar da gente, né, desse achar o bom mesmo é a gente só aprender mais a ouvir do que falar, né? Obediência do Senhor, porque a gente fala tanta besteira, umas coisas que eu aprendi assim, desculpa que eu estava falando assim, né? Umas coisas que eu aprendi que muitas pessoas têm o costume de falar assim, ai Deus, se você me colocar nessa prova, eu não suporto, nunca faça isso, porque o Senhor às vezes te mostra que você pode, ele coloca em situação e você vai ver que você vai passar, assim, eu podia assim, né? Então não tem necessidade de você falar que você não pode, porque a nossa vida, quem conduz é Deus, ele sabe, eu não sei o potencial, né, que o Senhor possa despertar em mim, você não sabe, mas ele sabe, né?
Às vezes eu falo com o prefeito, falei, não passei por situação que eu imaginava que não passaria, né? Só que o Senhor também honrou, né? O que me levou a ver desespero, mas Senhor, eu vou ficar em obediência, mas e se ficar isso, Senhor? Mas para a honra e glória dele, não ficou vestígio nenhum. Deus apaga da mente coisas que você acha que vai prejudicar. Eu não estou falando só da minha vida, eu estou falando de gente querido, né? Se você obedecer a Deus, eu estou falando que questão aqui é de perdão. Se alguém te afrontou, te machucou, perdoe diante do Senhor. Eu não estou falando para você ir dormir com o seu inimigo, não. Eu estou falando para você chegar no Senhor, Pai, eu perdoo aquela pessoa, tira essa angústia do meu coração. Porque sabe que quando a gente carrega coisas ruins, né, dentro da gente, isso é um câncer na nossa vida, não é na vida de ninguém. Agora, quando você libera verdadeiramente, né, você é sarado, você é curado. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que as palmas do Senhor. Deus abençoe nosso irmão Cristiano por essa boa palavra. Gostoso, né, Cris, falar de Jesus? Depois que a gente está aqui, a gente não quer sair mais, gente. Gostoso demais. Amém? E assim como foi na vida do Cris hoje, seja você amanhã um instrumento de Deus. Somos apenas instrumentos. Quem fala é o Senhor. Amém? Só para concluir aquilo que o Cris colocou aqui, ó, 1 Coríntios 10, 12, 13. Rapidinho. 1 Coríntios 10, 12, 13 diz assim: Portanto, aquele que pensar que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Porquanto uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim quando poderão sair dela. E assim vocês poderão sair dela. Irmão, precisamos tomar cuidado quando achamos que somos fortes e autossuficientes. Quando na verdade nós que estamos de pé, precisamos todos os dias buscar da fonte, buscar do Senhor para não cairmos no erro. Amém? É necessário você que está aqui buscar todos os dias. E se você crescer um pouquinho, degrauzinho no Senhor, lembre-se, as batalhas serão ainda mais difíceis, mas Deus está contigo e você vai suportar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Desde o começo do culto, não sabia que o Cris ia ministrar isso, né, Cris? Mas Deus já está falando de construção, de reconstrução, de novo tempo. Que você pegue essa palavra para o seu coração. Que você saia daqui nessa noite hoje dizendo: Senhor, eu vou construir um altar. A glória dessa casa será maior que a da primeira. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus continue te usando, meu irmão. É gostoso, né? Os obreiros ficam tudo ali, naquela expectativa. Deus abençoe. Irmãos, temos, vamos deixar os recados, pedido de oração. Eu vou terminar. Nós temos agora, amanhã, sexta-feira, o segundo dia do CPO. A pastora Kelly vai estar mandando no grupo da igreja o link. Amém? Os irmãos que já cooperaram foram 22 irmãos semana passada, se não estou enganado. Amém? Aprendendo, estamos no segundo de 3 dias, se assim Deus permitir, a CPO. E foi uma bênção primeiro. Quem gostou, irmãos, do primeiro dia? Foi uma bênção, não foi? Amanhã a gente vai aprender mais um pouquinho, das 7h30, das 8 às 9h30. Amém? Se conecta lá com a gente, aprende um pouquinho. Amém? Curso preparatório para obreiro, porque amanhã é você que pode estar aqui pregando a palavra. Sábado temos consagração das 9 às 10 e domingo culto de Santa Ceia, das 9 às 11, 11h20, 11h30 no máximo. Amém? Eu te espero aqui para juntos ceiarmos e adorarmos o Senhor em comunhão aos céus. Amém, meus irmãos? Pastor, quando é que você vai mandar o cronograma?
Até sábado à tarde eu estou enviando o cronograma. Pretendo terminar ele amanhã. Amém? Esse mês que está de junho 26, vamos ter aqui o culto fé. Amém? Estava perguntando para o Senhor, Deus, que tema? Aí Deus falou no meu coração, filha, é tempo de buscar por fé. O justo viverá por fé. Então, esse mês nós vamos alimentar, entender, aprender a exercer a fé. Em nome de Jesus. Tá bom? Então, mês de junho, o propósito muda de construir um altar com Deus para um culto fé. Amém? Vamos viver por fé este mês, crendo no agir, no trabalhar de Deus. Em nome de Jesus. E irmãos, eu espero você aqui nesse propósito. Não falta não. Faça chuva, faça sol. Você esteja aqui, faça sol. Você esteja aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Não é um privilégio adorar o Senhor, irmãos. É um privilégio adorar o Senhor. Coisa boa. Amém, irmãos? Então, culto fé. Agora, pastor, quem vai pregar? Fique esperto no cronograma lá. Você vai ter um mês assim como Cristo para se consagrar, para buscar, para aprender. E teremos surpresa, pastor. Viu? Vamos exercer esse curso obreiro, vai gerar vidas e resultados aqui. Quero ver alguns irmãos pregando aqui este mês. Amém? Diácono Rogério já se prepara aí. Fábio. Nem que seja uma palavra inicial esse mês. Vamos exercer nosso chamado. Em nome de Jesus. Amém? Eu sei que eu posso entregar este altar, confiar este altar a esse rebanho abençoado do Senhor Jesus. Coloque sobre os seus pés. Amanhã, CPO das 20 às 21h30. Sábado, 5, consagração pela manhã. E domingo pela manhã. Irmãos, consagração também terá pregador aqui, tá? Então, os irmãos aí que estão com desejo de pregar a palavra, espere aí o cronograma que vocês também terão oportunidade. Eu me lembro que na primeira vez que eu não preguei no altar. Eu fui pregar na casa, fui pregar de manhã na consagração, fui exercendo devagarzinho, e aí foi acontecendo. E hoje a gente fala um pouquinho que Jesus é bom, com mais experiência em nome de Jesus. Só começa assim, o simples. Amém? Deus vai surpreender pessoas aqui este mês, em nome de Jesus. Pastor Saulo, pastor Roberto enviou mensagem aqui, mandou para o senhor também. Imaginei, oração pela mãezinha dele. Amém? Ele só não colocou o nome dela. Eu falei, respondi aqui, mas ele acabou de pedir durante o culto. Amém? Vamos apresentar a mãe do pastor Saulo, um amigo lá de Santa Isabel. Bênção de Deus. Mais algum pedido de oração, irmãos? Sim? Não? Seu José. Amém. Fábio? Marcelo. Tem que anotar. Passou de 3, tem que anotar. Peraí. Marcelo é o pai do pastor Roberto, tá certo? Fábio? Um colega de trabalho, que quer investir. Qual que é o nome dele? Marcelo. Marcelo. Ah, é José o da pastor Roberto. Desculpa. Regina? Cássia. Amém? E a mãe do pastor Saulo. Eu vou perguntar o nome e vou colocar em oração também em nome de Jesus. Emily. Emily, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Logo essa última oração já vou estar dando a bênção apostólica. Olha pela vida do pastor também, sou carente. Amélia? Amélia. Glória a Deus. Olhe pela minha vida também, irmãos. Estou carente da oração da igreja. Quando for do braço de peça para Deus abençoar o pastor, cuidar da minha casa, da minha família. Nós somos dependentes das orações da igreja. Como a gente, a Adriana falou, né? A gente está acostumado a dar, a orar, a entregar, mas nós também recebemos. Em nome de Jesus. Oramos ao Senhor? Amém. Concorde conosco nessa oração. Pai querido, já existimos aqui, meu Deus. Já sentimos aqui a sua presença.
Meu Deus amado, ouvimos falar, meu Deus, a tua boa palavra. Eu sei, Pai, que estamos em tempo de construção, de frutificar. É tempo de erguer um altar para o Senhor, meu Pai. É tempo de permanecer em tua casa, Senhor, de buscar força, Senhor, de buscar renovo, de buscar graça. E estamos em um tempo formados por fé, Senhor. Um tempo onde cremos, Senhor, e liberamos palavras de fé, Senhor. Ainda que os ossos estejam sequíssimos, raquíticos, Senhor, ainda que estejam, Senhor, debaixo de um tempo de sequidão, mas o Senhor é um Deus que faz viver, Senhor. Quando libera uma palavra, nós cremos, Senhor, Pai, nessa mesma conexão, nessa mesma oração, Senhor, nós ligamos essa terra ao céu. Pai nosso de cada dia, Senhor, tudo que ligado na terra será ligado no céu. Então nós agora clamamos e oramos por cada pedido aqui, Senhor. Visita o Marcelo, visita o José, a Cássia, agora, Jesus amado, a mãe do pastor Saulo, a Emily, Senhor, a Amélia, cada nome aqui entregue na tua casa, Senhor, entregue no teu altar, seja na área da saúde, na área da libertação, da restauração. Agora, Senhor, libera anjos, libera uma palavra e da vitória. Onde houver um enfermo, Senhor, nós declaramos saúde. Onde houver uma doença na alma, nós liberamos cura agora, Senhor. Onde precisar de uma libertação, envia os teus anjos e ao favor do teu nome, Senhor, agora sejam expelidos todo o mal, Senhor. Eu repreendo toda perturbação, toda opressão, toda ansiedade, Senhor, toda depressão agora vem cair por terra, em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos em paz ao nosso lar, permita-nos uma sexta abençoada, um sábado abençoado, que guardamos a nossa casa, a nossa família, Senhor, em nome de Jesus, para que domingo possamos aqui em comunhão, em paz e alegria, Senhor, consagrar as nossas vidas diante do teu altar, para celebrar, Senhor, o teu corpo, o teu sangue, em memória de ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas almas que estão aqui, por este culto onde o Senhor se fez presente. Fica conosco, nos leva debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém? Tem cantina hoje também, irmãos. Cubra a sua cabeça, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as nossas consolações do Espírito Santo permaneçam com todos hoje, para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.